Eu sou o Teco, eu sou um dos pastores locais aqui da igreja. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas para vocês. Nesse último mês, nós tivemos um estudo sobre o livro de 1 Timóteo. A espiritualidade com princípios numa sociedade sem parâmetros. E hoje é o último capítulo da primeira carta a Timóteo. Nós vamos estudar sobre o capítulo 6. Já foi contextualizado aqui para nós, nos domingos anteriores, sobre a cidade de Éfeso. O cristianismo chegou na cidade de Éfeso através do apóstolo Paulo. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, era uma cidade que em números de população, ela era mais ou menos 5 vezes o que é Lagoa Santa hoje. Então, para os padrões da época, era uma cidade muito grande. Aqui tem uma foto de algumas ruínas, né? Ali a gente tem aqui uma avenida principal da cidade de Éfeso, ali onde foi uma biblioteca, que muito provavelmente Timóteo passou por essas portas aqui por algumas vezes. Aqui a gente tem o anfiteatro, né? Se você pensar o tamanho desse teatro aqui, para a época também era muito grande. Então era uma cidade que sofria influências tanto de cultura quanto influência religiosa, né? da cultura de religiões pagãs. Voltando aqui, essa aqui é a deusa Atenas, né? Ou Artemis. Aqui uma reprodução do templo dela, da época, e hoje o que restou desse templo. Então era uma cidade que ela era dominada por uma cultura pagã. E Paulo, ele alertou Timóteo sobre vários assuntos, né? Timóteo, como um jovem pastor, Paulo alertou a Timóteo como lidar consigo mesmo, como lidar com o seu ministério, como lidar com as mulheres daquela igreja, como lidar com os homens daquela igreja, com os jovens daquela igreja, com a administração da igreja, como escolher as pessoas para estar ao lado dele ali, ajudando no seu ministério. E Paulo, agora no capítulo 6, ele chega num ponto, que é um ponto bem complexo, que é um ponto que para nós hoje em dia ainda é causa de muito questionamento. E Paulo trata esse tema como, ele classifica como sendo a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então, já naquela época, Paulo, ele alerta Timóteo porque ele sabia do problema que o dinheiro podia causar. Então, nós vamos ler a partir do verso 3 de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está com o seu smartphone, quiser acompanhar, ou se quiser acompanhar aqui na tela, nós vamos ler aqui até o versículo 10 e vamos dar uma pausa para a gente comentar. Então, a partir do versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos com isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína da destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento.
piedade como fonte de lucro. A partir do verso 5. O que é piedade? Segundo o dicionário, a piedade é amor e respeito a coisas religiosas, uma devoção. Piedade, ela está ligada à relação que nós temos com aquilo que cremos, com o Deus que nós servimos, com a religião que nós praticamos. Então, uma pessoa que ela é piedosa é uma pessoa que ela anda corretamente segundo os padrões daquilo que ela segue. E qualquer que seja essa religião ou esse Deus. Então, para nós como cristãos, o que é a piedade para nós? Para nós, uma vida piedosa é uma vida de respeito àquilo que nós cremos. É uma vida de devoção a Deus. É uma vida onde nós nos submetemos a Deus e à vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas, elas entenderam que essa piedade como fonte de lucro, ela podia trazer um bom dinheiro. Elas entenderam que essa piedade como fonte de lucro, ela podia ser uma boa fonte de renda. E Paulo, quando ele alerta a Timóteo sobre essa piedade como fonte de lucro, ele não está trazendo nenhum simbolismo, ele não está falando de algo simbólico, não, ele está falando de dinheiro mesmo. Aqui o que Paulo fala é sobre o momento em que algumas pessoas elas passaram a acreditar que a obediência a Deus, ela podia me garantir alguma coisa no bolso. Ela podia me fazer mais rico. E dá para nós uma falta certeza de que Deus, ele tem uma obrigação com o meu e com o seu bolso. E que Deus, a partir daquilo que eu dou, Deus tem a obrigação de me abençoar, Deus tem a obrigação de me responder, e coloca o dinheiro como a principal expressão do amor de Deus por mim. Uma conta bancária bem gorda. E quanto mais fiel eu sou a Deus, quanto mais comprometido, quanto mais piedoso eu sou, mais Deus tem a obrigação de me abençoar. Mais Deus tem a obrigação de suprir a minha conta bancária. E esses lobos, lobos entenda-se pastores, tá? Aqui eu carinhosamente chamei de lobos. Eles aproveitam alguns textos e vão criando doutrinas em cima de textos. Né? Assim como, por exemplo, Deuteronômio 28. Onde faça tudo direitinho e façam prova de mim. Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Você vai ter para dar, tudo que pedir eu vou te dar. E se você está passando algum aperto financeiro, se sua empresa está no vermelho, se sua conta bancária já explodiu, é porque você não conhece o seu direito de filho e de filha de Deus. E isso não sou eu que estou falando. Isso é essa maldição que veio sobre as igrejas, onde pastores, eles comercializam essa piedade como uma fonte de lucro. É aquela ideia de que quanto mais eu dou, mais eu vou receber, porque está prometido. É a famosa e nojenta teologia da prosperidade. Para você ter dinheiro, você tem que semear aqui. Para você ter mais, você tem que trazer mais para Deus, usando o nome de Deus. Mas vem cá, você acha mesmo que
A única coisa que Deus quer de nós, ou o que Deus quer de nós, é dinheiro? É muito triste a gente pensar que o nosso relacionamento com Deus seja baseado dessa forma. Então, teoricamente, quem não tem para dar não pode ter um relacionamento com Deus. Mas o que é o dinheiro? O dinheiro é uma medida de valor que serve para atribuir valor às coisas. O dinheiro ele pode pagar por coisas tangíveis e coisas intangíveis. Como, por exemplo, você vai numa concessionária e você olha um carro que é X valor. É algo tangível, algo que você vai pagar e vai levar para casa. Mas aí o vendedor dessa concessionária, ele te mostra o mesmo carro com uma configuração diferente e custa um pouco mais caro, porque esse carro agora ele é blindado. Então você tem a possibilidade de pagar por mais segurança, por mais tranquilidade no trânsito. Isso é algo intangível, mas que tem valor. E o dinheiro ele imprime valor a todas as coisas, inclusive em pessoas. O livro de Apocalipse diz que no juízo final, a grande Babilônia será destruída. E esse livro, ele traz uma descrição da Babilônia como sendo um grande mercado onde se pode comprar de tudo. Pode-se comprar, inclusive, pessoas e almas. E nós bem sabemos que Jesus também ele foi precificado. Jesus ele foi vendido por 30 dinheiros ou 30 denários. Então, para Judas, era isso que Jesus valia. 30 denários. E esse tema é um tema, assim, muito delicado e parece que sempre que a gente vai tratar disso, a gente tem que pisar em ovos, falar com cautela, falar com muito cuidado, porque o dinheiro, ele afeta muito profundamente o ser humano. O dinheiro, ele conduz a nossa sociedade, o dinheiro, ele conduz o mercado, ele conduz esse mundo. E o dinheiro, ele é uma das realidades mais poderosas com que nós podemos pegar, com que nós temos contato. Porque o dinheiro, ele tem o forte poder de ser colocado ou de tomar a posição de Deus na nossa vida. E o próprio Jesus, ele nos adverte sobre isso. Jesus disse que nós não poderíamos servir a Ele, servir a Deus e a Mamon. Mamon, às vezes, é um termo novo para algumas pessoas aqui. Mas o que é Mamon? O Mamon é quando o dinheiro, ele toma uma posição de Deus. Mamon é quando o dinheiro, ele toma status de divindade. Mamon é quando o dinheiro, ele começa a tomar, aos pouquinhos, ele vai tomando o lugar de Deus no nosso coração, ele vai sumindo a posição onde Deus deveria estar por completo. E o dinheiro, ele tem a grande capacidade de reivindicar o que é dele. O dinheiro, ele pode escravizar. O dinheiro, ele pode destruir. O dinheiro pode causar danos irreversíveis quando ele se torna um ídolo na vida das pessoas. E ele é um Deus, ele tem o poder de se tornar um Deus que rivaliza com o nosso Deus. O dinheiro, ele tem essa capacidade. John Wesley, ele foi o precursor do metodismo, ele disse essa frase: tão logo o dinheiro cai no meu bolso, logo eu dou um jeito de distribuí-lo e doá-lo, para que não dê tempo dele encontrar o caminho do meu coração. Isso foi dito, John Wesley morreu em 1780 e poucos.
Por isso a preocupação de Paulo em alertar Timóteo, porque Paulo sabia que o dinheiro ele poderia ser comparado a essa divindade. Mas Paulo também sabe que o dinheiro é necessário para a manutenção da igreja. Paulo sabe que o dinheiro era necessário para a manutenção dos projetos que eles tinham para executar ali em Éfeso. Mas é pecado ter dinheiro? Não, de jeito nenhum, nunca foi pecado ter dinheiro, nunca será pecado ter dinheiro. É muito bom quando se tem o dinheiro, porque nós precisamos do dinheiro. O problema é quando o dinheiro não está no lugar certo no nosso coração. O problema é quando o dinheiro ele toma para si aquilo que não era para ser. Até porque depois da queda do homem, o próprio Deus falou que a gente ia passar a comer do fruto do nosso trabalho, do suor do nosso trabalho. Então o dinheiro ele é sim necessário, o dinheiro é esse fruto do nosso trabalho. E tem pessoas aqui que têm funcionários, tem pessoas aqui que têm empresas. E sim, você tem que ganhar muito dinheiro, porque tem muita gente que depende de você. O seu trabalho, tem muita gente que completa o seu trabalho e depende diretamente daquilo que você ganha para repartir, para pagar o salário dos seus funcionários. Então você precisa de ter muito dinheiro. Assim também como a falta de dinheiro não é pecado. Uma vez eu escutei isso, foi muito triste. Um pastor de uma grande igreja falar que a falta de dinheiro, ele falou isso no púlpito, que a falta de dinheiro era por causa de pecado. Muito triste. Um lobo. E trazendo isso para nós, como comunidade aliança, trazendo isso para o nosso contexto de realidade. Nós recebemos as boas novas de Cristo, nós temos recebido aqui domingo após domingo palavras que confrontam o nosso caráter, palavras que direcionam a nossa vida. Nós sabemos que nós temos a plena consciência de que nós adoramos a um só Deus, a um só Senhor, que para nós aqui como comunidade o dinheiro já foi desmascarado. O dinheiro aqui, em momento algum, ele tem status de Deus. E ninguém dessa comunidade, eu creio que ninguém aqui se autodenomina um adorador de Mamon. A comunidade precisa sim de dinheiro, assim como na época Timóteo, a igreja em Éfeso precisava. Nós precisamos de dinheiro para proporcionar um ar-condicionado. Hoje está meio capenga, mas a culpa não é nossa. Precisamos de dinheiro para fazer a reforma do prédio, para fazer a pintura do prédio, para comprar a cadeira que vocês estão sentados, para servir um café com um biscoito ali, uma água mineral. Precisamos de dinheiro para o departamento infantil, para fazer aquilo que a gente sonha em fazer na cidade, para a nossa comunidade. Precisamos sim do dinheiro. Mas tem algo que você nunca vai ver aqui nessa igreja. Aqui em cima, que a gente nem chama de altar, tá, gente? Aqui é só um tablado para a gente ficar mais fácil para ver as pessoas. Aqui não tem altar. Uma coisa que você nunca vai ver, nenhum líder, nenhum pastor, é te prometer que aquilo que você trouxer aqui, você vai ganhar 10 vezes mais. Isso não. Porque isso é muito sério. Você nunca vai ver aqui pessoas te apontando o dedo, te julgando, que se você está passando um aperto financeiro na sua vida, ninguém vai te apontar, falar que é porque é pecado, falar que é porque você não está contribuindo. Ninguém vai mandar você orar para você sair do seu deserto. Aqui a gente faz o contrário. Quando a gente pode, a gente ajuda, a gente compartilha,
a gente distribui. Isso você vai ver aqui. Mas nós precisamos desse dinheiro, mas nós não abrimos mão de pregar a verdade. Nós não abrimos mão aqui de pregar sobre o que realmente importa, que é o amor, que é a graça de Deus. E nós deixamos bem claro aqui sempre para todos que não é por mérito nosso. Mas tudo o que temos e o que somos hoje é pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus. E isso a gente nunca vai negociar aqui. O que você vai ouvir aqui na igreja é sim, tragam por gratidão. Contribuam com alegria. Não por aquilo que Deus pode te dar, mas por aquilo que Ele já te deu. Por aquilo que Deus já fez por você. Pelo sacrifício da cruz. E verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Com o tempo, os lobos, eles foram desenvolvendo uma dinâmica bem sutil. Aliado a Mamon, eles foram sugerindo novas ideias. Foi sugerindo uma nova compreensão. Foram criando novas estratégias, foram adulterando o evangelho em favor deles. Teve uma vez que eu fui numa igreja, eu ouvia muito falar dessa igreja, eu falei assim, gente, eu falo dessa igreja, mas eu nunca fui, até errado isso, eu vou lá um dia, que eu quero ver como que é isso. E eu acordei bem cedo, fui lá, peguei o primeiro culto, e olha, deu um certo momento que esse pastor, ele falou que Deus tinha falado com ele, que tinha 20 pessoas que iam dar 10 mil reais. E eu falei, agora ficou puxado, hein? Aí, acho que levantou uns 15 talvez, os 20 não, Deus falou, mas não tinha 20 lá não. Mas uns 15 eu acho que foram. Aí desses 10 mil reais, depois Deus foi cochichando com esse lobo, e ele falou assim, Deus está me falando agora que tem 40 pessoas que vão dar 5 mil reais. Aí levantou mais um bocado e foi, até chegar assim, traz o que você tem no bolso. Gente, eu vou te confessar, depois da pregação desse homem, tudo que eu ouvi, eu velho de igreja, me deu uma dor na consciência de não ir lá. Que eu falei, caramba, o cara colocou Deus à prova e pior ainda, colocou a minha fé à prova. Isso é brincar com a inteligência das pessoas, porque o cara vai usar aí o texto de Deuteronômios ou Malaquias 10 e falando em nome de Deus. E o pior é que isso acontece na maioria das vezes com pessoas que estão ali por uma fragilidade, estão vivendo um momento difícil financeiramente. Então, você sai dali com aquela sensação de que você está fazendo algo errado, que você está fazendo, sabe, você não está fazendo aquilo que Deus quer que você realmente faça. E eles falam para você fazer num ato de fé, que você tem que semear, e que através daí você terá mais. Isso é diabólico. Na verdade, sim, eles estão atrás do grande lucro. E eles passam a comercializar essa fidelidade, a vender essa fidelidade. E, infelizmente, tem gente que pensa assim, trata a vida assim. Só que essa fidelidade, essa piedade, esse contentamento como fonte de lucro,
ela transforma Deus em um ídolo, somente em um ídolo. E Deus, ele deixa de ser o fim de todas as coisas, e Deus agora ele passa a ser o meio de todas as coisas. Deus, ele deixa de ser o fim da nossa história, o fim da nossa vida, o fim do nosso objetivo, e ele passa a ser um meio para nós adquirirmos aquilo que nós queremos. Deus agora é colocado como um meio para eu conseguir comprar aquele carro novo, para eu conseguir comprar aquela casa nova. Deus agora ele é um meio, e o fim passou a ser a minha bênção. E aquilo que é meio, gente, não pode ser Deus. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, quando nós nos achegamos diante de Deus, nós percebemos que Ele basta. Nós percebemos que Deus ele tem o poder de nos suprir em tudo, em todas as coisas. Que além de Deus, eu não preciso de mais nada. É como se você chegasse diante de Deus, você desse um abraço em Deus e olhasse por cima do ombro e falasse assim, peraí, tem um negocinho ali. Eu acho que aquilo ali me serve. Versículo 7, pois nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Esse é o nosso evangelho da prosperidade. Esse evangelho como fonte de contentamento, isso para nós é ser próspero. Isso não é o evangelho da miséria. Tendo o que comer e com o que vestir, eu tenho que estar satisfeito. Que tal, a partir desse texto, você começar a se relacionar com Deus? De uma forma realmente sincera, genuína, e sem expectativa de nada em troca. O convite desse texto é para isso. É você falar, eu estou contente aqui, eu estou contente com aquilo que Deus tem me dado. A palavra contentamento aqui, ela está diretamente ligada à serenidade, à tranquilidade. É estar resolvido consigo mesmo. É alguém que é senhor de si. Mas não senhor de si como a sociedade tem imposto hoje. Que eu me basto, eu posso, eu sou. Não, é senhor de si no sentido de se contentar, de se controlar diante daquilo que Deus tem te proposto. É você se possuir a si mesmo diante dos seus desejos. Se refere a uma pessoa que está inteira. Uma pessoa que está morando num barracão ou num palácio, que está dentro de um carro de luxo ou num naufrágio. É a pessoa que entendeu o segredo do contentamento. E é esse segredo que nos faz forte. Esse segredo que é o grande diferencial da nossa vida, daquele que teme a Deus e tem Deus como seu único Senhor e Salvador. Em Deus nós tudo podemos, porque Ele é a nossa força. E continuando. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína da destruição. Quando nós começamos a devotar o dinheiro, ele muito provavelmente ele vai nos levar a essa ruína. Ele vai cobrar preços altíssimos, porque agora ele está ocupando um lugar que é de Deus, um lugar que ele não deveria estar. Ele não vai te dar tudo o que te prometeram, ou tudo que você achou que ele te prometeu. Ele não vai poder pagar por tudo que você realmente necessita.
pela paz que você procura, pelo sono tranquilo que você tanto anseia. Ele não vai pagar isso. Infelizmente, hoje tem pastores que eles vão subvertendo, alterando a lógica das coisas. E eles vão colocando Deus como um simples realizador de sonhos. Eles vão colocando Deus como aquele camarada que tem que estar pronto para realizar os meus caprichos. É como se Deus estivesse numa loja de departamentos, com milhares de prateleiras atrás dele, e a única função dele era: Deus, pega aquilo para mim. Deus, agora eu quero aquilo. Ah, Deus, esse aqui eu não gostei não, joga fora, pega outro. Esses dias eu estive em Belo Horizonte, eu fui resolver umas coisas lá, e eu conversando com um cara, e ele falou assim: vamos no estacionamento ali, tem um edifício, estacionamento no centro de Belo Horizonte. E eu achei interessante, que eu achei que a gente ia subir para pegar o carro dele, e ele chegou assim, passou o cartão magnético assim num leitor, e ficamos conversando. De repente o elevador abriu, o carro dele estava lá dentro. Eu falei: interessante. E tem gente que se relaciona assim com Deus. Deus é só um cartão magnético, que eu passo a hora que eu quero, as portas se abrem, e aquilo que meu coração anseia, sai lá de dentro. E agora Deus, ele passa a ter a obrigação de atender os meus pedidos, porque eu dei 10, mas agora eu quero 100. Ah, eu dei 100, agora eu quero 1000. Teve um pastor que falou isso comigo, que ele dava dinheiro para receber mais dinheiro. Que ele não podia ser hipócrita. Porque se ele planta laranja, é porque ele quer laranja, ele não quer limão. Então, se eu planto dinheiro, é porque eu quero dinheiro. Eu falei com ele que na ordem, escala de prioridades para Deus, para a sua vida, isso está lá embaixo. Você está confundindo evangelho com banco. Você sabe por que tem tanta gente destruída na igreja? Dentro de igrejas? Aqui, gente, eu não vou falar para quem está fora. Tá? Estou falando para nós como crentes, como cristãos. Sabe por que tem tanta gente hoje que ela chega a questionar a existência de Deus? Ela questiona se Deus me ama, se Deus está ouvindo a minha oração, se Deus ele tem algo nisso comigo. Porque esse evangelho adulterado, ele tirou Deus do centro. Esse evangelho adulterado, ele tirou Deus como fim de todas as coisas e colocou Deus como meio para adquirir tudo aquilo que eu quero. E esse evangelho adulterado, ele não exige a mudança de caráter de ninguém. Esse evangelho adulterado, ele não exige que ninguém faça a curva. Esse evangelho adulterado, ele não exige de ninguém uma mudança de agenda, de prioridade. E sabe por que isso tem destruído a vida de pessoas? É porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nunca prometeu isso para ninguém. E isso gera pessoas angustiadas, geram pessoas deprimidas, geram pessoas desanimadas, porque eu fiz tudo aquilo que me propuseram a fazer, eu fiz tudo aquilo que mandaram eu fazer, eu fiz as minhas inúmeras campanhas das terças-feiras da Vitória, eu trouxe tanto de dinheiro, eu peguei empréstimo no banco para trazer aquela oferta de sacrifício. Só que Deus não cumpriu a parte dele. E pior, que agora eu estou pior do que eu estava, porque além de ruim eu estou devendo. A bênção não chegou e a dívida aumentou. Só que Deus não estava nisso. Desde o início, Deus nunca te pediu isso. Deus nunca te pediu uma oferta de sacrifício. Esse é um evangelho diabólico. Um evangelho de engano. Vergonhoso.
No Gálatas, Paulo trata esse evangelho como um evangelho amaldiçoado. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Pessoas que desviaram e abandonaram a fé. Você conhece alguém assim? Que desistiu no meio da caminhada, no meio da jornada ali com Cristo, ela desistiu porque viu que não estava valendo a pena. Eu estava dando tanta coisa e não estava recebendo nada em troca. Às vezes alguém que já passou por isso, eu já passei. Já passei por isso, já fui escravo disso. Eu acho que a maioria de nós que veio de outras igrejas passou por isso em algum momento. Você foi levado a crer que a sua dificuldade financeira era a falta do dízimo, ou porque você não estava ofertando além daquilo que você podia, porque você não tinha feito nada sacrificial para Deus. Só que com o tempo, gente, eu entendi que não tinha nada a ver com o Evangelho. Esse abuso de pastores que são, desculpa a palavra, mas verdadeiros estelionatários, que cobram para estar em cima de um púlpito, e me prometeram que Deus um dia ele ia me dar algo que Ele nunca prometeu. Mas tem muita gente que ainda cai nessa história, porque por falta de conhecimento, por falta de leitura. E esse livro de Timóteo, tanto o capítulo 1, quanto a primeira carta de Timóteo, quanto a segunda, é um bom lugar para você estar. É um bom lugar para você estacionar, para você gastar um pouquinho de tempo estudando. É um lugar bem seguro para você se assentar, para você ler e para você entender, porque quem está falando isso é um cara que perseguia cristãos e que teve um encontro com o próprio Jesus, que ficou cego por 3 dias e teve a sua vida transformada. E entendeu que era melhor ele gastar o fim da sua vida pregando esse evangelho. É um cara que teve um relacionamento extraordinário com Deus. Caminhando mais um pouquinho, verso 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E Paulo, mas espera aí. Riqueza generosa que vem de Deus. Paulo, logo você vem falar de contentamento, que Deus nos provê ricamente para a nossa satisfação. Você, Paulo, vai falar disso? Você que já apanhou em praça pública, você que já foi apedrejado várias vezes, você que ultimamente tem dormido mais em cadeia do que em hotel, você tem coragem de falar que Deus te provê para a sua satisfação? Ah, eu tenho sim. Eu tenho coragem de falar sobre isso porque eu descobri o segredo do meu contentamento. Eu descobri que o segredo do meu contentamento não está naquilo que Deus pode me dar, mas naquilo que Ele já me deu. E Paulo está falando aqui de uma riqueza generosa que provém de Deus. Uma riqueza onde nós recebemos algo de Deus e nós usufruímos daquilo, e nós distribuímos essa generosidade, e nós passamos aquilo para frente, e nós vamos criando uma rede de generosidade. E nós desfrutamos disso, porque esse é o grande ciclo da abundância de Deus. É a prosperidade generosa de Deus, ou a generosidade próspera de Deus para nós.
Mas isso é para quem já encontrou com Deus, realmente. Uma pessoa para chegar nisso aqui, nesse ponto, é uma pessoa que descansa na bondade de Deus, que descansa na graça e na generosidade do Senhor, que entendeu o que é realmente viver na abundância desse Deus. É para aquelas pessoas que não põem esperança na riqueza, não põem esperança naquilo que na sua conta bancária, porque ela sabe que um dia a traça pode vir e comer. Isso é para quem entendeu que Deus ele não me ama mais em tempo de fartura, e Deus ele não me ama menos em tempo de escassez. Não existe essa moeda de troca. Quando eu estou bem, Deus está me amando, quando eu estou mal, Deus está me punindo. Não existe isso. É uma loucura a gente pensar nisso, né, nos dias atuais, né? A gente chegar com esse discurso de repartir, de doar, de distribuir, quando o mundo ele tem proposto para nós devemos ter cada vez mais, nós devemos reter cada vez mais. E caminhando já para o final. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a videira verdadeira. Verdadeira vida, desculpa. O que Paulo, gente, ele está mostrando para nós aqui e eu queria trazer para vocês hoje essa reflexão, é para te dar a possibilidade de você avaliar, de você fazer uma autoanálise, dentro de duas perspectivas diferentes. Uma delas nós conhecemos aqui, que nós falamos sobre a teologia da prosperidade. Essa relação de troca com Deus, que é essa relação de negociação com Deus, essa relação onde a única obrigação que Deus tem comigo é de me abençoar, é a relação onde Deus tem a obrigação de guardar os meus bens, Deus tem a obrigação de guardar o financeiro da minha empresa, Deus tem a obrigação de não deixar minha conta cair no vermelho, Deus tem a obrigação de guardar os meus filhos, Deus tem a obrigação de guardar o meu cachorro, Deus tem a obrigação de me proteger nessa viagem. Deus tem a obrigação de me suprir em tudo, principalmente se eu sou um fiel devoto ao Senhor. Onde nós servimos a Deus com o coração contaminado, onde nós servimos a Deus por aquilo que Ele pode me dar e não por aquilo que Ele é. Só que nós vimos que esse é um caminho de destruição e é um caminho de grande decepção. E o segundo caminho que Paulo nos mostra é o caminho onde nós podemos descansar na generosidade de Deus. É o caminho onde Deus me mostra que é muito bom eu ter para repartir. É um caminho onde Deus me mostra que é muito bom eu ter para dar. É um caminho onde Deus me mostra que é muito melhor eu descansar nele. Onde realmente o que importa, o que faz sentido, o que dá sentido para a minha vida e para a nossa vida é servir a Deus com lealdade, onde nós estamos, onde Deus tem te colocado. Só que esse é um caminho para gente grande. Gente que entendeu realmente o que é ser um filho ou uma filha amada de Deus. Esse é um caminho para quem entendeu que existe um caminho que só a graça e o amor de Deus pode te levar. Dinheiro não compra isso.
Esse é o caminho onde você vai se deitar em paz e você só vai acordar de madrugada quando você estiver ansioso ou estiver preocupado com o que realmente Deus quer para a sua vida. Quando você vai acordar de madrugada quando realmente você estiver buscando, Deus, onde o Senhor quer me usar? Que isso sim seja motivo de tirar nosso sono. Deus, para onde o Senhor quer me levar? Descansar na generosidade de um Deus que já nos proveu de tudo, que já nos deu tudo. E quando você chegar nesse lugar chamado contentamento, você nunca mais vai querer sair de lá. Você nunca mais vai querer arredar o pé de lá. Você achou que eu ia dizer, nunca mais vai te faltar nada. Não, eu não tenho coragem de falar isso. Porque o próprio Deus, Ele não prometeu isso. Jesus, em momento algum, Ele nos prometeu que seria fácil. Jesus, em momento algum, Ele quis barganhar com a gente. Porque eu sei que tem muita gente aí fora, nesse mundo tão grande. Tem muita gente aí temente a Deus. Tem muita gente que tem um coração sincero. Tem muita gente que tem um coração grato. Tem muita gente que sabe repartir, que sabe dar e que passa por escassez. Mas também sei que no meio dessa turma, mesmo passando por momentos de escassez, mesmo não tendo nada, às vezes nem o que comer durante o dia, às vezes deita sem saber o que vai comer no dia seguinte. Eu sei que tem muita gente que tem um coração muito grato. Tem gente que tem um coração feliz com o que Deus tem dado. Tem gente que tem o coração doador. Então eu não posso te prometer que não vai te faltar nada. E esse é um caminho, irmãos, que a religião ela não pode levar. Esse é um caminho que a teologia da prosperidade não vai te levar. Ela não vai conseguir te conduzir a um lugar de paz assim. E eu queria que nessa manhã, ou que a partir de hoje, você tivesse a ousadia, a coragem de pedir para Deus para Ele te levar nesse lugar, para esse lugar de contentamento. Para Deus te conduzir para esse lugar. Ah, mas eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho? Não, de jeito nenhum. Você não tem que abrir mão de querer ganhar o seu dinheiro, você não tem que abrir mão da sua empresa, você não tem que abrir mão do seu salário, você não tem que abrir mão dos seus sonhos, não, de jeito nenhum. Você deve continuar sonhando, você deve continuar trabalhando, você deve continuar adquirindo as suas coisas, sim. O que vai mudar com essa análise é o foco da sua vida. O que vai mudar com essa análise é a finalidade da sua vida. E a partir daí você vai conseguir nadar, você vai conseguir navegar no rio de generosidade. Você vai conseguir nadar num rio onde aquilo que você recebe de Deus, que você usufrui, e que você abençoa quem está do seu lado, e você vai formando pessoas generosas do seu lado, porque você vai contaminando as pessoas com esse senso de generosidade. E você vai trazendo bondade para aqueles que estão ao seu redor, você vai trazendo bondade para esse mundo, você vai trazendo bondade para a Lagoa Santa. E na escassez ou na abundância, para quem anda com Deus, para quem anda com Deus de coração, esse contentamento ele nunca falta.
E que isso aconteça na minha casa, que isso aconteça na sua casa, que isso aconteça nas nossas vidas. Que nós possamos buscar o nosso lugar de contentamento em Deus. Para que esse contentamento abundante de Deus, essa vida graciosa que Deus nos propõe, que ela possa ser presente em nós, que nós possamos ser inundados por essa gratidão. Que nós possamos ter o nosso coração doador. Nós não estamos aqui querendo usurpar nada de ninguém. Nós não estamos aqui querendo a todo custo convencer você para você trazer mais, que você vai ganhar mais. Não. E para refletir e praticar. Qual desses caminhos apresentados por Paulo eu tenho escolhido para caminhar? Isso é uma análise que você deve fazer. Às vezes, por não entender, a gente acaba caminhando por buscar essa prosperidade. Nós temos escolhido para caminhar o caminho da prosperidade ou o caminho do contentamento. E segundo, como você pode contribuir para um mundo onde a generosidade se espalha a ponto de transformar vidas? Um mundo onde as pessoas entendam que a gente não vale o que tem no bolso. Um mundo onde nós valemos mais pelo aquilo que nós podemos fazer pelos outros. E que você possa levar essa notícia do contentamento para a sua vida. Essa realidade do contentamento que só Deus pode nos proporcionar. Para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para a sua família. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu quero louvar o teu santo nome, ó Deus, porque cada dia o Senhor nos convence que não há nada melhor nesse mundo que te seguir. Não tem nada que vale mais a pena para nós do que servir ao Senhor. Que esse contentamento, Deus, em Ti, que só o Senhor pode dar, que dinheiro nenhum do mundo pode proporcionar. Que esse sono tranquilo, que só o Senhor pode dar, essa paz de coração, essa paz de espírito que provém do Senhor, inunda nossas vidas, ó Pai. Nos dá, ó Deus, um senso de comunidade. Nos dá, ó Deus, a responsabilidade de repartir, para que possamos fazer do nosso mundo, ó Deus, um mundo melhor, para que Teu nome seja conhecido na nossa casa, nos nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa cidade, que nós possamos sim, ó Deus, fazer diferença para essa cidade aqui, para a Lagoa Santa. Que o amor e a graça do Senhor seja com todos nós, não só hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.